meditar um pouco na palavra. A palavra ela fala diretamente com nós, irmãos. Ela nos enche, ela nos enriquece, ela nos orienta. Por isso que é sempre bom meditarmos nela. E quando tu tem alegria de ter a palavra, tu medita nela dia e noite. Tu está no trabalho, tu está no teu dia a dia, tu está meditando na palavra, tu está vendo, tentando ver através do dia a dia a grandeza do Criador, a bondade e a graça dele. Vamos ler um texto, Gênesis capítulo 2, e o versículo 7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. E o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Criador fez brotar todo tipo de árvore, agradável à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência e do conhecimento do bem e do mal. No versículo de número 15, diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, e lhe ordenou ao homem que de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. É uma palavra bem conhecida de todos os leitores, mas eu meditando nessa palavra essa manhã, você observa que o lugar que Deus coloca o homem, todas as suas necessidades eram supridas. Ele ordenou que a terra produzisse tudo que ele precisava. Produz a erva, produz o alimento para ele, supre as suas necessidades. Então ele tinha uma variedade de alimentos ali à sua disposição, tudo de bom. Mas dentro da liberdade uma regra, uma ordem: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não se alimente. Você observa que é como se dentro de toda a ação do homem um limite. Não acessa isso. Porque a hora que tu acessar, tu vai morrer. Quando você observa através da natureza, Deus também estabelece limite. Entre a água e a terra há um limite. Não avança no território do outro. Você observa que, por mais poderoso que seja o oceano, grande na sua extensão de água, na sua força, no seu poder e nos segredos que há dentro dele, ele até hoje atua dentro do limite que foi dado pelo Criador. Não ultrapassa o limite da praia. E até hoje ele produz, ele gera, ele alimenta, e ele está no plano perfeito do Criador.
Você olha a natureza, ela continua produzindo a erva, ela continua produzindo fruto, ela continua alimentando não só o homem, como todos os animais que dependem dela. Passa o tempo, passa várias consequências, ela sofreu, queimadas, mas ela segue a ordem perfeita do Criador: produza. E quando você está dentro do processo da vontade dele, você adora ele, louva ele. Quando você observa os rios que nascem de uma pequena vertente, mas seguem uma direção ao mar, ao oceano, e eles vão percorrendo, mas respeitando os montes, vão contornando, vão desviando, mas vão seguindo o rumo, o destino, a direção, que é chegar no oceano. Você observa que muitas vezes o homem mexe na sua direção, tenta barrar, tenta segurar para extrair benefícios dele. Ainda que isso seja alcançado, mas ele continua o seu curso, continua a sua direção. Seu lugar é o oceano. A grandeza das águas, o poder. Quando nós entender isso para nós, como a criatura que temos agora, né, uma ciência de conhecimento, nós também temos que buscar a direção. Nós também temos que ter um alvo, que é o Criador. Isso, desde o princípio, não é que o homem ia caminhar nessa direção, mas a obediência, o homem ia viver nesta dimensão, nessa vontade perfeita de comunhão entre o Criador e a criatura. E dentro disso aí era uma forma de vida, não um pensamento, nem um projeto, mas era uma vida em união, Criador e criatura. Então, quando se dá o direito de escolha e justamente o que não era para ser escolhido foi escolhido. O único limite aonde foi determinado, pode tudo, mas aqui tu não entra nessa área. Foi exatamente ali que foi acessado. E aí vem um caos. Você observa assim que quando nós ultrapassamos os limites, consequências vêm. Observa agora quanto invasão sobre a natureza, sobre o oceano, e hoje ele está requerendo o que é dele. E o caos está tomando conta. Porque invadiram, ultrapassaram o limite. Então, quando eu entendo qual é o meu limite, pela vontade de Deus, meu limite é aqui dentro. Sou eu e o Criador. Quando eu ultrapasso esse limite de acessar o outro, estou quebrando uma regra. Se observa que você não tem o direito de acessar o outro, nem o outro também invadir. Quando você olha a perfeição do Pai, Ele não ultrapassa o limite que Ele te deu, livre-arbítrio. Você é livre para escolher. E Ele não ultrapassa isso.
É uma decisão sua, é uma escolha sua, você é livre. Então, da mesma forma que nós entendemos isso, da grandeza do Criador, respeitando um limite que nos deu de escolha, nós não devemos invadir o território do outro, ao limite do outro. Agora, você observa que, quando eu falei dos rios, ele respeita os obstáculos, ele corta. E o caminhar dele, o andar dele, torna ele maior. E quanto maior, mais alimento ele gera, porque mais vida depende dele. Quando nós entendermos isso, nós nos tornaremos uma fonte para gerar vida, para auxiliar, para, através da nossa vida, levar um alimento ao sedento, ao faminto, que é o pão da vida, que é a palavra. E quantas pessoas estão sedentas, estão morrendo, estão depressivas, estão aí vivendo uma vida na angústia, porque ou invadiram o território do outro ou permitiram ser invadidos. Por isso os traumas, as dores, as consequências, porque faltou o respeito com o limite que te foi dado. Então, quando você entender isso, que o Criador me deu uma vida minha, a vida é uma dádiva, é minha, Ele me deu. Conduza a tua vida com sabedoria. Agora nós temos um entendimento, mas dentro do entendimento, o que eu preciso buscar para percorrer a minha caminhada, contornando os obstáculos sem ferir ninguém, desviando-me do mal. E quando eu faço isso, a palavra nos afirma que seremos bem-aventurados. E quando nós entendermos o que é esse bem-aventurado, e eu lendo sobre os mandamentos dos bem-aventurados, e são 8. E o que o 8 representa? O infinito, não é? Então aquilo que você te é orientado a fazer, te torna você, te leva você para a eternidade. Vamos ler lá em Mateus 5. Quando o homem toca nessa área da desobediência, ele perde todo o direito da vida eterna, porque ele infringiu. Ele entrou numa área, num território que não poderia ter acessado. Mas agora dentro dele está um entendimento, uma ciência, o bem e o mal. E quando você entender que o bem e o mal são dois caminhos que precisamos trilhar, você observa que o caminho mais difícil, o estreito, é o que te leva aos maiores benefícios de uma vida. É o que te dá realmente uma vida, a eternidade. Mas o caminho fácil, que é espaçoso, é fácil de viver, que é prazeroso, que é satisfatório, te leva para uma destruição. Olha o contraste. Então, um momento difícil de atravessar, agora na minha escolha, é enfrentar
o estreito de um caminho. E através desse estreito gerar, preciso contornar os obstáculos. Quando a palavra diz que Deus menciona Jó, ele diz: homem que se desvia do mal. Então quando eu aprendo a me desviar, eu sigo o curso da minha vida em direção ao Criador. Mas quando eu quero bater de frente, quando eu quero dizer sai do meu caminho, quando eu quero o enfrentamento, quando eu quero destruir ou invadir o território do outro, eu tenho consequências. Muitas vezes eu sou barrado, sou parado, sou impedido de seguir a minha caminhada. Preciso muitas vezes de muitas mãos me auxiliando, me ajudando para mim tomar novamente o rumo. Então vamos lá para a bem-aventurança. 5 de Mateus, ele fala o que é o bem, o que é produzir dentro de nós, e dentro daquilo que produzimos tem benefícios. É o Sermão do Monte, aonde você pode ter aqui no Sermão do Monte uma cartilha, um modo de vida. E o importante do ensinamento do nosso Salvador, que ele é pessoal. Não é uma obrigação. É um convite. Não é uma ordem. Não vem uma palavra, você tem que fazer. Não, você é convidado. Ele te convida. E ele disse assim que bem-aventurado, pobre de espírito, em espírito, porque dele é o reino. Agora, como trabalhar diante de nós esse espírito quebrantado? Como trabalhar isso? Diante de um sistema que a arrogância, que a prepotência, que o orgulho paira, que a ambição toma conta dos corações, e que as pessoas hoje, elas não são avaliadas pelo que são, mas pelo que possuem, ou a posição, ou o cargo, ou o título que levam. E você precisa agora praticar esse bem aqui. Andar por esse estreito do caminho. Pobre de espírito, mansidão. É quebrantamento. É se render à vontade do Pai. E diante dessa posição aqui, como é difícil. Porque quebrantar-se, reconhecer que não somos nada. É negar-se, não mais vivo eu, como Paulo diz, mas Ele em mim. E como é difícil tirar o eu da minha vida. Não é? Porque eu faço, porque eu vou, porque eu determino, porque eu digo, porque eu ajo assim, porque eu sou assim, porque eu vivo assim, porque esse é o meu jeito, porque essa é a minha história, é a minha... Quebrar isso. Agora, o que ele fala deles é o reino. Está vendo que o desafio é muito maior do que nós pensamos? Mas
percorrendo esses mandamentos aqui que Cristo nos deixou, que você vai conquistando na tua caminhada. De uma pequena vertente, de uma pequena nascente, você vai se tornando grande na presença dele, se tornando uma fonte a gerar, a produzir. O próprio Cristo disse: aquele que está em mim, aquele que beber da água, ele não terá só sua sede saciada, mas se tornará uma fonte, alimentando vidas. Então ele diz assim: bem-aventurado os pobres em espíritos, porque dele é o reino dos céus. Esse é o primeiro. Bem-aventurados que choram. Chorar. O que é esse choro? O que é essa lágrima? Diante da injustiça que está aí pelo mundo afora, aonde o nosso semelhante não tem mais valor, a vida não tem mais valor, e você entender que o meu e o teu Salvador, ele entrega a sua vida por amor a nós, para nos resgatar, comprando-nos de uma escravidão, de um domínio mental, nos libertando, nos dando novamente o direito de percorrer uma caminhada agora com clareza de entendimento. Escolha. Até ele, o homem, vinha conduzido como debaixo de um jugo da lei. Mas agora não, ele é livre. Seja sábio. Escolha. E essa escolha, chorar, se derramar. Você observa que, esses dias eu estava lendo, o pai nunca mandou orar. Oração é do sistema. Quando Israel estava preso, o que ele ouviu do povo lá no Egito? Clamor. Quando ele fala para Jeremias, o que ele diz para Jeremias? Clama-me. O clamor é o grito da alma. Não são palavras. Não é palavras. É aquele grito que sai de dentro. Aquele grito de socorro. Quando ele ouviu o clamor do seu povo, libertou o seu povo. Porque parece que nós somos treinados e a oração, ela é uma repetição muitas vezes, dentro da mentalidade de muitos, não é? Aí você vai lá na mesa, repete. Você vai muitas vezes amanhã, repete aquela oração. Você vai à noite, repete aquela oração. Mas e o clamor? Sabe que muitas vezes o clamor, ele é sem palavras. Você não encontra palavras. Mas é uma alma que toca a presença dele. Uma alma cansada e oprimida. O próprio Filho disse: vinde a mim, alma cansada e oprimida.
Vem de que forma? Clama. Clama-me. Se observa que nos dias de hoje não há clamor. Não há clamor. O próprio Cristo, ele fala das lideranças que gritavam em voz alta, oravam em voz alta para ser ouvido. Mas quando ele nos orienta ao clamor, vai para o teu quarto, entra para dentro, examina, se observa, porque hoje pessoas estão doentes aqui dentro, porque falta o clamor. Tem uma oração da boca para fora, mais baseado, você observa que a oração, ela está mais baseada na busca das coisas externas e não da cura, da libertação, da transformação, de me ajusta ao caminho, me ensina a andar nesse estreito. Trabalha na minha vida. E as pessoas, elas vão lutando de todas formas, mas o clamor, ele rompe as barreiras e a resposta vem. Se observa quanta barreira é para levantar um clamor. Porque para te levantar um clamor, você tem que identificar dentro de você aquilo que você muitas vezes não quer aceitar, quem você é aqui dentro. Por isso que o próprio Filho diz: conheça a verdade e ela te liberta. Porque a verdade é um choque aqui dentro de realidade. A verdade é te colocar diante do espelho, chorar pelo que tem aqui dentro, lamentar. É chegar e dizer: Pai, eu sou realmente essa pessoa. Como é difícil isso, não é? Mas aí que está a cura. Aí que vem uma palavra dizendo: bem-aventurado és tu, Yeshua. Tu serás consolado. Então, irmãos, é entrar dentro de um limite, não é ultrapassar. Quando você entende que mesmo diante de todas as consequências que a terra vem sofrendo, dos abalos, da destruição, das queimadas, toda a atrocidade do homem contra a natureza, ela continua na vontade perfeita do Criador, produzindo alimento. Então, o que isso nos ensina? Que quando nós estamos dentro do caminho estreito, não são as consequências que nos mudam. Nós continuamos fazendo a vontade dele, nos derramando na sua presença. Bem-aventurado os mansos. Mansidão. Olha só, que desafio. Não é estreito esse caminho? Agora tem uma promessa. Herança. Vão herdar. Agora, como ter essa mansidão?
A mansidão te leva a recuar diante do desafio, da pressão, do vento que sopra. Não posso ultrapassar o limite que me foi dado. É o controle, é o domínio, é conhecer e saber que eu preciso recuar, eu não posso invadir o limite, mesmo diante de uma pressão, porque está uma proposta, me foi feita uma proposta, me tornar herdeiro do reino. Todo desafio tem uma recompensa. Somos desafiados porque o que acontece? Eu preciso dominar pela palavra, preciso me render à vontade, me submeter, coma de tudo, mas aqui não entra, não toca, não acessa. Então dentro de nós agora tem esses dois lados, o bem e o mal. Agora, qual é o acesso? Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, pensa nisso. Isso aqui é uma coisa assim, ó, que o efeito do dia a dia da nossa vida, ele é pelo pensamento. Você já acorda pensando em situações, em confusões, em problemas, e aí você torna a viver um problema naquele dia. Não é assim? É formado aqui dentro. Quando você conseguir dominar isso aqui, a alegria de adorar, a palavra nos orienta para cada dia o seu mal. Não é assim? Mas o que ela nos orienta? Não deixa se pôr o sol com água. Se tu precisa consertar, não deixa se pôr o sol. Você já observou as plantas? Elas crescem de dia ou crescem de noite? É da noite que elas crescem. Então, se tem uma semente de amargura, de descontentamento, de desacordo, de desacerto, de palavras, de ofensas, está se pondo o sol. Preciso resolver essa questão. É ou não é estreito isso aqui? Mas aquilo não vai crescer naquela noite. Deixando crescer, domina você. Então ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Buscar ser justo é aquilo que ele mesmo falou. Naquele dia vão chegar muitos que vão dizer: eu preguei, eu arrastei multidão, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o que ele vai dizer? Porque enquanto eu estou preocupado em passar, eu estou despreocupado com o principal dessa pessoa. Quando você pegar a palavra para trazer para você, o que o salmista disse? Escondi tua palavra dentro, e não errar. Traz para tua vida, sabe? Traga ela, nem que você pegue leia todos os dias. O que eu devo pensar hoje? O que eu devo pensar? Como vai estar a minha mente?
tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se você vê virtude nisso, pensa nisso, ocupe a tua mente, aprenda a dominar aquilo que está dominando você, porque é por aqui, irmãos, sabe, é dentro, é no pensamento, é na ação, é naquilo que vai dominando o teu dia, e você vai caminhando um caminho largo muitas vezes. Porque você vai satisfazendo aquela vontade de ofender, de ferir, de machucar. Você observa dentro da palavra que errar é ferir o seu semelhante. Por isso que os mandamentos foram 2. Ama a Ele. Ama o Pai acima de todas as coisas. E ama o teu semelhante como tu te ama. Te pergunto, tu gosta de ser ofendido? Não ofenda. Tu gosta de ser machucado? Não machuque. Tudo, irmãos, a ação minha, ela é produzida aqui dentro. Por isso que é uma semente que sai de dentro e vai semear e vai frutificar muitas vezes lá no coração. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquele que tem compaixão, misericórdia do seu irmão, de uma vida que está muitas vezes aflita, se compadece, ele também é alcançado. Se observa assim, a gente não sabe, por mais que você conheça, você não sabe o que passa na mente de uma pessoa, e nem o que ela está passando, e nem qual é a sua necessidade, nem qual é a sua dor, nem qual é a sua trajetória de vida, nem pelos caminhos que ela andou, ou quanto desprezo ela sofreu na vida, quanta dor ela passou. E muitas vezes nós julgamos, não é assim? Quando você vai conversar com a pessoa, você fica surpreso de ver traumas, marcas, feridas, dores, sofrimento, desprezo. Foi desvalorizada, foi humilhada, foi judiada, ferida muitas vezes. Quer percorrer o caminho alimentando, saciando a sede do sedento, alimentando a família? Desvie-se dos obstáculos, desvie-se do mal e vá em direção ao Eterno. Tenha essa misericórdia, bem-aventurado os limpos. Sabe o que o amor é? O amor não suspeita mal. Sabe que o olhar ele muda ou não muda? Você conhece a forma que estão te olhando, não conhece? Você sabe o que é um olhar de julgamento? Não sabe? Você sabe o que é um olhar acolhedor? Você sabe o que é um olhar que abraça sem
usar os braços. Você sabe que é um olhar que se compadece. O amor não suspeita mal. Não trata com leviandade. Tudo sofre. Então, irmãos, entenda quão estreito é esse caminho, mas nos leva a enriquecimento, a trazer sobre nós o reino, a vontade. Vida de Paulo. Na vida de Paulo, nenhuma ação contra ele mudou ele. Não foi prisão, não foi açoite, não foi desprezo, não foi rejeição. Nada mudou ele, porque o valor estava dentro. Quando vem uma sabedoria do alto, você não se deixa levar por tudo isso. O que Cristo pronunciou na cruz diante dos acusadores, dos que apedrejaram, que crucificaram ele? O que ele pediu ao Pai? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E Ele está nos dando esta mesma oportunidade de nos assentar ao lado dele. Eu venci um sistema opressor, acusador, humilhador. Eu venci um sistema que despreza, que rejeita, que abandona, que nega. Eu venci, eu passei pela rejeição, eu passei pelo desprezo, eu passei pela acusação, eu fui julgado injustamente e fui condenado. Fui condenado à morte. Fui pendurado no madeiro. Mas não mudei aqui dentro. A essência, a sabedoria do alto. Isso é superioridade diante de Pilatos, em silêncio. Tendo todo o poder, tendo toda a autoridade, todo o domínio, em silêncio. Não usou uma palavra para se defender, nem para acusar. Tu o diz. Como um cordeiro mudo, foi levado ao madeiro. E então ele nos ensina que esse é o estreito. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, os que geram paz, os pacificadores. Quantos aí tem afermentadores de situações? Se mete nas confusão que nem dele é, ou empurra alguém para esse caminho. Por isso que esse é o estreito. Irmãos, quanta opinião a gente tem para a vida dos outros? Não tem? Mas e para a gente? Quanto conselho a gente tem para a vida dos outros? Mas e para a gente? Então, enquanto eu não resolver as coisas aqui dentro, eu não saio da situação que eu estou vivendo. Sabe? E posso envolver pessoas na situação que eu estou vivendo. Quantas pessoas foram enredadas no problema dos outros? Porque eles não querem sair do problema, eles querem atrair pessoas. Você já viu falar de areia movediça? Se você chegar junto para tirar o outro, você não sai também. Então não se envolva, não se aproxime. Você vai ficar preso também. Há uma mão
A mão dele não está encolhida para que não possa, mas tu quer pegar a mão dele? Tu quer a verdade, tu quer a palavra, tu quer o Filho, tu quer te libertar? Atitude, agarra a oportunidade, agarra aquilo que te foi ofertado, te assegura isso, e Ele te tira, e Ele te levanta, e Ele te põe de pé, e Ele faz tu caminhar. Mas se tu não quer, pode chegar 10 à tua volta, e é conselho, e orientação, e é isso, aquilo, e é terapia, aquilo ali. As pessoas não querem, e vão aumentando o problema, vão aumentando a casa, ou não aumenta? Aumenta, vem de uma geração, e vem mãe, e vem filho, e vem neto, e vem tudo dentro daquele problema. Então, os pacificadores, aqueles que aquieta. Você observa diante da tempestade de um discípulo atravessando o mar, tempestade, vão virar o barco, vão morrer, isso, aquilo, e um mestre ali, mas ninguém se dava conta que ele estava ali. Quantas pessoas estão atraindo todo mundo para a volta, e Jesus, Salvador, do lado, mas não querem ele. Mas quando chamam, acalma-te mar, aquieta-te vento. Está vendo? A palavra dele já foi dita, somente creio. Bem-aventurado os perseguidos por causa dele, por causa da justiça, porque deles é o reino. Se começa com o primeiro, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino, e você termina, os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino. Tudo que ele quer é que você herde o reino. Quando você aplicar isso aqui na sua vida, não tem fim, tem eternidade, tem morada, tem herança, tem conquista. Você crê? Você quer andar nesse estreito do caminho?